Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viram que na descrição desses vídeos tem um link com o meu WhatsApp para que, se vocês quiserem a folha com material para fazer as tarefas, manda um oi, eu quero o exercício e eu enviarei para vocês. Eu conto com o apoio de vocês. Deixa lá o seu like, ative o sininho, compartilhe esses vídeos, me ajudem a chegar em 1000 seguidores. Capítulo 8. Fé. Lloyd e Eunice, nossa herança piedosa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 14. Dar-se-ia o caso de você estar formando um grande ministro ao redor de sua mesa? Qual será o efeito duradouro de sua personalidade sobre cada membro de sua família depois que eles deixarem o lar? Cada dia tem duas alças. Uma é a ansiedade e a outra é a fé. Depende de você agarrar uma ou a outra. Posso ouvir minha mãe quando todas as manhãs nos despedia para a escola com esta oração. Aplicamos o sangue de Jesus às ombreiras de nossa porta e sobre nossa vida inteira hoje. Vivíamos com fé sobre o palio da proteção de Deus cada dia. Fé natural. O fruto do Espírito é fé. Fé é a capacidade de assimilar a palavra de Deus e crer nas suas promessas. Todo mundo tem alguma fé. Quando você se senta numa cadeira, tem fé que ela aguentará seu peso. Quando dirige seu carro, tem fé que chegará ao destino. Quando compra alimento e o prepara, tem fé que não haverá veneno nele. Esta é a fé natural do dia a dia, mas veremos de que modo Deus deseja que o fruto da fé seja parte integrante de nossa natureza e do horto de nossa vida. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é amor. Portanto, mais uma vez, vemos que a manifestação do fruto do Espírito se interrelacionam. O fruto começa a crescer com o amor, mas esse crescimento continua em nossa vida pela fé. Você nunca diz não? Que diz a palavra? Primeiro, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é o produto natural da assimilação da palavra de Deus e da crença nas promessas divinas. Você pode ouvir a palavra pregada sem proveito se não misturá-la com a fé? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Segundo, 1 Coríntios, capítulo 13, 12 e 13. A fé é a confiança inamovível. Ela habita em nós, é parte de nós. Terceiro, Lucas 1, 37. Pois para Deus nada é impossível. A fé opera no reino do impossível, onde podemos ver, sentir e tocar. Não necessitamos de fé. Fé é crer, é confiar, é conhecer sem ver. Quarto, Hebreus 11, 1 a 6. Fé é confiança, é substância. Podemos ter segurança através da fé. Ela não é mera opção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quinto, Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. A fé opera por obediência às leis espiritual. O cristianismo é mais do que filosofia, mais do que teologia, mais do que polêmica. Ele é ciência. Ciência é um corpo de verdades que se baseia numa fórmula comprovada. Jesus é a base da verdade para a nossa fé. Podemos conhecer a verdade quando depositamos nossa confiança em Jesus. Isto funciona. Sexto, Hebreus 11, 8 a 11. Abraão foi homem de fé. Ele foi chamado, obedeceu, saiu, aguardou, procurou uma cidade e creu sem ver. Sétimo, 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. Por isso, prossigo sem saber. Não quereria saber se eu pudesse. Prefiro andar na escuridão por fé e sozinho andar pela visão.
Hoje em dia, quase todas as revistas femininas trazem artigos sobre problemas nos lares, no casamento. Tais problemas não são novos. Muitas pessoas têm a ideia de que todos os casamentos mencionados na Bíblia foram perfeitos. Mas já vi uma situação de Ana, num lar, com duas esposas. Sabemos que Timóteo cresceu num lar dividido. Eunice e Lloyd, respectivamente a mãe e a avó de Timóteo, eram judias, porém seu pai era gentil. Isso significa que a carga de ensinar e preparar Timóteo recaiu sobre as duas mulheres. Eunice enfrentou um casamento cheio de problemas, dividido na fé, nos costumes, na cultura e no fundo religioso. Paulo chama Timóteo de seu filho na fé, o que indica que ele também o guiava e orava pelo rapaz todos os dias. Fé não fingida. Paulo diz a Timóteo que o mais se destacava em sua conduta de rapaz era sua fé, não fingida, que brotava de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Que é fé não fingida? É fé autêntica, é fé sincera. A palavra sincera provém do latim, ou talvez do italiano. Alguns dos mais destacados escultores de mármore hoje em dia são italianos. Do lado de fora das lojas que vendem tais estátuas, pode-se ver uma placa com os dizeres estátuas sim, cera. Isso significa que elas não têm cera alguma. Desse modo, sabe-se que o mármore branco, pérola, utilizada no fabrico dessas estátuas, é de primeira classe. No tempo de Paulo, nas estátuas de segunda categoria, o artesão cobria com cera branca as imperfeições do mármore. Esse corretivo não podia ser detectado a olho nu. Se você colocasse uma estátua dessa categoria em seu jardim e viesse sobre ela a chuva, o sol, o granizo e a neve, que aconteceria com a cera? Certamente ela se derreteria ao sol, racharia sob o frio, você teria então uma estátua imperfeita. Por isso, Paulo usa esta bela palavra, sincera, para descrever a fé que havia em Timóteo. Sua fé não contém cera. Chova ou faça sol, na adversidade ou na alegria, sua fé não se quebra. A fé não é algo que possa ser vestido interiormente, qual manto que alguém coloca para ir à igreja e o retira durante a semana. Timóteo tem sua fé como a de sua mãe. É sincera, real e autêntica. Não serve à hora da morte. Pouco tempo antes de deixarmos a Argentina, soube que minha amiga Pilar, cujo marido era diretor do coro do ginásio americano de Buenos Aires, estava com câncer. Disseram-me que ela iria a determinado concerto e resolvi aproveitar a oportunidade para fazer novo contato com ela. Há 5 anos eu lhe havia falado de Jesus sem nenhum resultado aparente. Ela era professora de filosofia, agnóstica, autossuficiente e achava que todo o seu futuro estava planejado, organizado e sob controle. Orei com ela no ginásio após a apresentação do coral e disse que iria visitá-la na terça-feira. Quando fui ao seu apartamento, abri a porta da frente com a chave que ela me atirou da sacada. Após subir a escada, encontrei-a recostada sobre 4 travesseiros, esperando por mim. Betty Jane, disse-me ela, dizer-lhe que eu necessitava de você foi a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida. Nunca necessitei de ninguém. Tenho estado no completo controle de minha vida. Minha filosofia serviu para eu viver, mas agora tenho medo. Ela não me é suficiente para a hora da morte. Então, ela me contou como havia reconhecido que necessitava encontrar alguém com fé. A filosofia serve para viver, mas não nos ajuda a morrer, disse ela. Repassei na memória os rostos de todos os meus amigos, professores, filósofos, historiadores, educadores, administradores, família, políticos e, finalmente, o rosto que me veio foi o seu. Seu rosto era o único que revelava fé. Quão importante é vivermos dia a dia nossa fé. Alguém poderá necessitar dela.
Pilar e eu lemos a Bíblia juntas. Semana após semana, eu voltava a vê-la. Ela disse: Sim, agora entendo que Cristo está batendo à porta do meu coração. Não estou preparada para abri-la, mas tenho segurado a manga do seu manto, a fim de impedi-lo de retirar-se. Finalmente, Pilar aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e começou a crescer na palavra. À medida que eu visitava todas as semanas, orávamos juntas, ela se tornava mais forte. Certo dia, manifestou seu desejo de ir à igreja comigo. Foi batizada em águas durante a semana da Páscoa. Enquanto eu impunha a mão sobre sua cabeça, ela irrompeu num borbulhar, numa bela e nova língua no Espírito Santo. Sua vida de incredulidade foi completamente transformada. Exatamente um mês depois que a deixamos, seu marido Walter nos escreveu para nos dizer que ela havia partido para estar com o Senhor. Disse ele que, embora ela tivesse sofrido muito devido a um erro do médico em pulsionar-lhe o pulmão numa drenagem, seu rosto se mostrava sempre transformado, cheio de luz e beleza. Assim, em sua morte, ela testemunhou muito mais aos seus amigos incrédulos do que quando estava viva. Walter escreveu a seguir: Agora eu também posso crer na vida eterna. E ele tem seguido a fé que resplandecia na vida da esposa. O mundo está cansado, moribundo e procurando respostas. Devemos viver e demonstrar o fruto da fé em nossa vida. Nossa fé sincera, não fingida, é a resposta às dúvidas e aos temores de um mundo sem fé. Sabes as sagradas letras? Paulo dá graças a Deus por este jovem que aceitou a Cristo na sua mocidade. O apóstolo escreve a ele como pai para incentivá-lo a crescer na fé. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo lembra a Timóteo os estudos que este tem feito das Escrituras desde seus tempos de meninos e que elas são aptas para torná-lo sábio mediante a fé. Vemos aqui a importância do estudo em conjunto da Bíblia no lar. Ela é fonte para todas as nossas decisões e maneira de viver. Na realidade, muitas pessoas se acham perdidas. Hoje, elas não têm um modelo a seguir, não têm bases ou normas morais para a consciência, para decidir o que é certo e o que é errado. Devemos voltar ao livro. Com ele colocado sobre a nossa vida como um nível, podemos ver se estamos vivendo de forma direita e reta, ou se fora de centro e tortuosamente. Imponha as mãos sobre seu filho. Paulo exorta a despertarmos o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Mãe, você tem imposto mãos suaves sobre seu filho e orado por ele? É muito importante você o acompanhar até o altar e colocar o seu braço ao redor dele, fazendo com que sinta sua proximidade e saiba que você o ama e lhe está transmitindo a fé que vem de Deus enquanto ora com ele. Diz o versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Onde há medo, a fé não pode crescer. Temos de reconhecer que o medo não procede de Deus. Devemos guardar-nos desse sentimento para vencê-lo. Deus nos dá poder, amor e domínio próprio. Isto é a essência da fé. Somente movido pela fé, você pode dar testemunho, viver com integridade e seguir a vocação e o propósito de Deus para a sua vida. O que é que você tem entregado a Ele? Diariamente, minha mãe repetia o versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Este é o fruto da fé, saber em quem temos crido e saber que Ele pode guardar tudo o que temos confiado a Ele. O coroamento da nossa fé acontecerá quando contemplarmos Jesus face a face. Timóteo acompanhava Paulo nas viagens missionárias deste. Lloyd e Eunice o deixavam ir. Elas sabiam que o haviam preparado, ensinado e orado com ele e por ele.
Agora surgira a oportunidade de Timóteo cumprir o propósito para o qual o havia chamado e ungido. Lembro-me de acenar a Deus aos meus pais quando eles permaneciam junto ao portão de embarque toda vez que voltávamos à América do Sul como missionário. Lembro-me de quando deixamos no aeroporto de Minneapolis o nosso próprio filho de 17 anos com sua camisa amarela, acenando-nos a Deus. Ele parecia um canarinho, tão jovem, puro, vulnerável, mas estava entrando para a escola bíblica a fim de realizar o plano de Deus para a sua vida. E nós tínhamos de voltar ao nosso ministério, conforme Atos 20 e 24, para realizar com alegria o trabalho que o Senhor nos havia proposto. Acenamos as mãos muito corajosamente e depois colamos nossos rostos à janela do avião, enquanto as lágrimas nos rolavam pelas faces. Mas eu sei que tudo quanto tenho confiado a ti, tu guardarás. Esta é a fé maravilhosa pela qual temos vivido uma confiança constante. Temos confiado tudo ao Senhor. Agora vemos que tudo tem funcionado com perfeição. Enquanto escrevo este livro, Rock e Shelry preparam-se para o trabalho missionário. Tivemos de entregá-los e segurá-los com dedos leves, não os agarrando ou retendo. Tudo faz parte do pacote. Mona Ré escreveu-nos do Panamá. Mamãe, estão me convidando para ficar e ensinar nas 2 escolas bíblicas aqui. Eles têm grande necessidade de professores. Sinto-me como se estivesse saltando de alto penhasco, sem ninguém lá embaixo a amparar-me. Tenho de decidir hoje. Ela havia rompido seu contrato para ensinar espanhol na escola bíblica, desistido do seu apartamento e também do seu noivado. Tudo isso fazia parte do pacote. Quando nos escreveu, não tinha dinheiro nem para comprar os selos de suas cartas. Escrevemos-lhe perguntando de que ela estava vivendo. Pela fé, mamãe. Mas você pode comer fé? É necessário que alguém a ajude. Mamãe, onde foi que aprendi isso? Viver pela fé. Não foi aí em casa? A própria essência de seu lar pode instilar fé em face de todos os problemas. Eu era pequena quando meu pai sofreu um ataque da vesícula, caindo na cama com dores, calafrios e febre. Mamãe reuniu todos os filhos ao redor do leito e todos oramos com aquela fé pura de uma criança. Meu pai está hoje com 84 anos e ainda louva a Deus por aquela ajuda recebida. Aquilo que você fala tão alto que não posso ouvir o que você diz. Que tipo de fé você serve com os hambúrgueres em sua mesa? É fé sincera? Fé sincera? Nos problemas, na enfermidade, nas decisões e nas provações, a fé sincera pode sobreviver. Ela é pura e inabalável. Esta é a fé permanente de Deus. É o fruto do Espírito que cresce no horto de nossa vida. Ponha cartaz em sua cozinha. Certa mãe de 3 filhos disse a um missionário que ela gostaria de ministrar. O evangelista lhe respondeu: volte amanhã à noite e eu o ajudarei. Na noite seguinte, ao procurá-lo, ele lhe deu um cartaz dizendo: leve isto para sua casa e coloque na cozinha. Ela olhou para o cartaz e leu: serviços sagrados são celebrados 3 vezes por dia neste local. Poderemos captar o significado pleno destas palavras? Enquanto preparamos as 3 refeições cada dia, lavamos a louça e fazemos o que parece rotineiro, estamos realmente celebrando e realizando serviços divinos. Se estamos ministrando com fé e amor e fazendo tudo como se fosse para o Senhor, nossa cozinha é um lugar santo. Devemos permanecer na videira, enquanto vivemos na presença de nosso Senhor e enquanto continuamos na palavra e permanecemos em Cristo, a fé direciona toda a nossa vida e maneira de pensar. Ela sai da cozinha e se espalha entre as pessoas. Nossa herança piedosa, você escolhe. Alegro-me ao constatar hoje o quanto eu crescia quando meus pais me permitiam fazer minhas próprias escolhas. A verdade
é que às vezes isso se tornava a escolha mais difícil. Os jovens acham mais fácil dizer: minha igreja é contra isso, ou meus pais não me permitem. Porém, meu pai costumava dizer: você sabe como lhe ensinamos, agora a escolha é sua. Esta atitude é parte importante da nossa herança piedosa. Devemos confiar nos filhos. Eles tomarão decisões corretas e, se enganarem fazendo más escolhas, devemos ouvi-los, amá-los e aconselhá-los. Se mantivermos vivo o exemplo de fé diante dos filhos, eles terão consciência das escolhas erradas. A fé os ajudará a retificar os enganos. Ter fé é confiar e obedecer, mesmo sem entender. Certa vez ouvi o Dr. Robert Spence, presidente de uma faculdade evangélica, dizer: quando Deus me chamou, não tive de fazer nenhum esforço para obedecer. Eu havia aprendido, quando menino, a não chorar, nem queixar-me, nem sapatear quando meu pai falava. Portanto, foi fácil obedecer a Deus. Obedecer sem fazer cara feia. Quando o Rock terminou o curso secundário, estávamos de partida para a Argentina. Os irmãos do distrito nos informaram que ele tinha sido nomeado embaixador de Cristo dos Estados Unidos. Em 1970, pediram-nos que fôssemos à reunião do acampamento em Minnesota, onde anunciaram esta honraria. Devia ser total surpresa para Rock. O dia estava quente, até muitos ministros haviam tirado seus paletó. Nós nos encontrávamos na plataforma com o grupo missionário. Notei Rock no auditório, sem paletó. Captei seu olhar e fiz um movimento de colocar minha jaqueta. Ele me observou, tomou seu paletó e silenciosamente o vestiu. Exatamente nesse momento, o irmão G. Raymond Carson disse: o embaixador por Cristo dos Estados Unidos foi presidente de sua equipe de futebol. A luz brilhou no rosto de Rock quando percebeu que o seu nome seria chamado. Ele não havia fechado a cara, nem sacudiu a cabeça quando lhe fiz o sinal para vestir a jaqueta. Havia obedecido e agora estava pronto para vir à frente receber a honra. Para o meu coração, isto era o cumprimento da fé, poder confiar e obedecer sem entender. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O vovô Grans emigrou da Alemanha para os Estados Unidos em 1909. Quando resolveu ler a Bíblia e seguir os ensinamentos do livro, seus amigos bebedores de cerveja o deixaram, mas ele escolheu o caminho da fé. Foi pai de 12 filhos. Todos serviram e ainda servem a Deus e pregam o Evangelho com suas vidas. Somando-se os netos, somos agora 100 pessoas que estão guardando a fé que nos foi confiada. Não desanimes, aconteça o que acontecer, Deus cuidará de ti. Encontro com a verdade. Primeiro, como podemos ter certeza de que a fé está crescendo no horto da nossa vida? Segundo, podem seus filhos seguir seu exemplo? Terceiro, você é capaz de manter a mesma fé em face de um problema? Quarto, você ora com seus filhos? Quinto, alguma vez impôs as mãos sobre eles para orar? Sexto, está implantando uma defesa de fé na vida deles? Sétimo, acredita que seus filhos farão escolhas sábias? Oitavo, como guiá-los sem interferir na vida deles? Nono, que coisas tendem a afastá-la da fé? Décimo, qual é o objetivo de sua vida? 11. O que é que o impulsiona? 12. Qual a coisa mais importante de sua vida? 13. Você gasta mais tempo com outras coisas do que orientando os filhos. 14. Seus filhos sabem que você tem fé? Como? 15. Como é que você enfrenta a vida em tempos difíceis? Qual a sua atitude? 16. De que modo pode ser a sua de que modo sua de que modo pode a sua fé ser aumentada?
Se vocês querem os exercícios deste capítulo, manda um oi para mim lá no link do WhatsApp e eu estarei enviando para você. E no final deste livro, se você quiser o livro todinho em PDF, faça um Pix, conversa comigo no WhatsApp e eu mando o livro completo para você em PDF.